Olá, seja bem-vindo ao canal Libras A2. Aqui você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Meu nome é Gesiel Santana, seja muito bem-vindo à nossa sala de aula. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Bora pro conteúdo. Então, Jesus, né, esse é o sinal, está conversando com Simão. Simão, você vai soletrar o nome dele, tá? Simão. E aí, qual que é a ideia? Simão, ele era um fariseu. Então, você pode utilizar, olha, era um homem fariseu. Você faz o sinal de fariseu, tá? Letra F, faz esse sinal aqui. Esse sinal é uma referência ao sinal de religião, ó. Letra R, religião. Então, fariseu. Então, presta atenção, ó. Então, Jesus tá conversando com quem? Com um homem fariseu. Ele tem um nome. Qual que é o nome dele? Simão, tá? Então, é essa a ideia aí, a princípio, do diálogo. Como que eu posso interpretar isso? Fazendo isso, da forma que eu fiz, explicando Jesus, explicando o homem ali, né, que ele é fariseu, o nome dele é Simão, ou também você pode fazer, olha, tinha homem aqui, Jesus, aqui, homem, Simão, tá? E aí, Jesus explicando, conversando, papeando com ele. Tudo bem? Então, isso aí pode ser uma introdução à parábola, tá? Por quê? Porque aí Jesus vai dar um exemplo, contar uma história. Então, ó, é importante, pessoal, nessa ideia da sinalização de uma parábola, de um texto bíblico, ou em qualquer história bíblica, a importância de você distribuir espaço, tá? Então, Jesus está aqui, ó, imagine aqui, ó. Então, Jesus está conversando com um homem, o nome dele é Simão, Jesus está explicando, conversando com ele, ó. Vou te dar um exemplo. Então, Jesus fala isso, tá? Posso te dar um exemplo? Ele responde, pode sim, pode sim, ou ok, pode sim. Muito bem. Então Jesus explica, olha, tinha dois homens. Você vai fazer assim, certo? Tinha, ou seja, esse é a questão do passado, né? Então é no sentido de que havia, ou há muito tempo, em algum tempo atrás. Então Jesus, ó. Então Jesus explicou que tinha dois homens, certo? Ó. Aí você utiliza o classificador de pessoas aqui, numeral 2, tá? Homem 2. E aí, ó, você vai explicar essa história. Então, ó, esses dois, ó, os dois homens, dinheiro precisa. Os dois, ó, dinheiro precisa. E aí, qual que é a ideia? A ideia, construindo da história, né, é que ele deve 500 denários e o outro deve 50. Mas como que é construído isso? Então, você pode complementar aí, dar um contexto para a história, tá? Então, ó, presta atenção, ó. Então eu disse, olha, esse homem, certo? Ele foi pedir dinheiro e aí eu faço ó, uma quantia, certo? Uma quantia emprestada. Depois de um tempo, ele iria pagar, certo? E aí, ó, e aí quanto? Qual que é o valor? Põe, ó, 500, ó, 500, e aí você vai fazer, ó, denários, tudo bem? E aí você vai apontar, ó, esse aqui, ó, pediu dinheiro, uma quantidade, uma verba, um dinheiro aí, né? Para depois pagar. Quantos? 50 denários. Beleza, pessoal? Até aí tudo bem? Então é essa a ideia. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco aí dessa ideia, né? Dessa ideia do texto. Por quê? Porque o texto vai mostrar aí uma diferenciação. Então vocês estão dando uma olhada. Então quando a gente for falar no texto, a parábola dos credores e dois devedores, lembrando que está em Lucas capítulo 7, certo? O verso de número 41 e 43. Olha só o que diz. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 denários e outro 50 denários. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais?
E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. Neste ponto aqui, nós já vemos alguns detalhes interessantes aí, né? Um dos principais detalhes que nós vemos aqui é que toda essa contextualização que fizemos, esse início, esse preparo, o preparo de Jesus conversando com Simão está no verso de número 40, tá? Mas esse preparo aí de que eles foram, pediram dinheiro, no texto não está explícito, está subentendido, tá bom? Então a gente olhando, pegando como ideia que eles foram, pediram dinheiro emprestado e depois não tinham como pagar, a gente contextualiza a história, tá? Tem pessoas que podem falar, Gesiel, mas se eu não tiver tempo? Se eu não tiver tempo, você vai fazer a história da forma que a Bíblia está dizendo. Caso você tenha um certo tempo, né, você vai conseguir aí contextualizar para ficar uma fácil compreensão para os surdos. Que eles foram, pegaram dinheiro emprestado e depois não teriam como pagar. Então esse aí é o ponto. Então agora a gente vê aí como que ficaria, né, essa questão, tá? Lembra que a gente colocou os dois homens aqui? Então a gente, só apontar. Então os dois homens, o dinheiro, você faz, o dinheiro foi... Eles estavam duros. Não tinha pagar. Lembra que a gente colocou o credor aqui, pagar não tinha. Não dava. Era, você pode colocar, impossível. Não tinha jeito, era difícil. Percebe, pessoal, que com vários sinais a gente pode dizer aí como a situação estava complicada, tá? Então os dois, dinheiro, você pode falar que eles gastaram dinheiro, acabou, ficaram duro, difícil, pagar, não tem, complicado, e agora? Ficaram com medo, algo nesse sentido, tudo bem? E aí, aqui, né, a gente falou que os dois pediram dinheiro, certo? Aí aqui o moço falou assim, olha, não tem problema, esquece, dívida, cancela 500, cancela 50. Legal, né? Então isso você já pode construir, tá? Dois, dinheiro. Legal, né? Então essa é a ideia. E aí que ele perdoou-lhes essa dívida, tá? Tanto de 500 como de 50. Então, aí você pode até distribuir, se você tiver tempo também, for uma IBD, um grupo de célula ou um grupo pequeno, você também distribuir essa ideia do perdão. Por exemplo, você pode colocar, assim da mesma forma que eles foram pedir, você pode colocar o perdão. Então você coloca aqui, do 500 denários, tá? Você põe 500 denários. Ele foi lá e falou, dinheiro não tem, por favor, me ajuda, me perdoa, a dívida, certo? E o homem, olha, ok, 500, dívida, cancelado. E aí, depois... Ok? Então você pode falar isso. E aí o credor acabou. Dívida. Então você pode explicar dessa forma, tá? Então Jesus foi e explicou essa parábola nesse formato. Depois, no final dessa aula, a gente vai explicar aí e fazer sinalizando para você ficar mais atento em tudo aquilo que a gente falou nesse passo a passo, tá? Por quê? Porque aí depois Jesus pergunta, tá? Jesus pergunta, Simão, lembra de Simão? Pergunta a Simão, esse, certo? Perdoou a dívida. Quem que ama mais? O credor. Certo? E aí, Simão, certo? Responde, 500 ama mais do que 50. Então ele vai falar, olha, aquele homem ali,
500 denários ama mais do que esse sinal, do que 50, tá? E aí, Jesus responde: muito bem, julgaste bem. Percebe? Vamos lá, pessoal, agora. Agora eu vou estar sinalizando e vocês vão construindo a história, tá? Vou relembrar aqui para vocês mais uma vez, para vocês verem aí como que é essa história, né? A construção dessa história. Vamos lá, ó. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a dívida. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Legal, né? Agora, pessoal, vamos em língua de sinais. A gente já contextualizou, já entendeu a história. Agora eu vou estar sinalizando aqui. Vocês observam bem e vocês vão vendo os detalhes, os sinais para a gente se organizar. Tudo bem? Vamos lá? E aí, pessoal? Deu para entender um pouco? Ficou um pouco confuso? Ficou mais organizado? Ficou mais fácil? Então, a ideia é essa, né? De a gente falar um pouco da parábola. Quando a gente fala em parábola, pessoal, são comparações, né? São verdades que Jesus trazia através das suas histórias, das suas contações. Isso nos ajuda a gente ir organizando espaço para quem está falando, com quem está falando, como organizar o espaço, os classificadores de pessoas, de 2 pessoas, 3, 4 pessoas, como a gente faz isso, né? De multidão. Então a gente vai organizando aí essa situação no espaço, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E aí, nós temos uma novidade para você que ficou até aqui, é lógico. E daqui a pouquinho eu já vou contar. E nós temos uma novidade para você que ficou até aqui. Finalizando mais um conteúdo maravilhoso preparado com muito carinho para você que tem o desejo de ser fluente em Libras na sua igreja, melhorar seus louvores, as técnicas de interpretação de pregações, cultos, para estar alcançando os surdos da melhor maneira possível, utilizando as suas mãos como ferramenta. Muito obrigado por estar assistindo nosso conteúdo. Só não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se deseja mais informações sobre os nossos cursos, sobre todas as informações que a gente procura ter nas redes sociais, está aqui na descrição. Não esqueça de se informar por aqui. Um grande abraço, até a próxima, Deus abençoe, tchau, tchau.